E as metas de aprendizagem também são atiradas para cima da mesa e depois não há, digamos, não há como perceber bem o que é que está por trás disto tudo. E a questão que se coloca é, isto aumenta ou reduz o papel do professor? Isto está a condicionar ou a provocar, lá está, a chamar para um melhor exercício profissional, ou está a reduzir cada vez mais e a acantonar cada vez mais o exercício profissional? Portanto, e a instituição escola está muito, digamos, está colocada aqui um pouco entre a espada e a parede. Nós temos que ser capazes de desempenhar o nosso dia-a-dia cada vez melhor, mas, por outro lado, estamos confrontados permanentemente com o atingir aqueles níveis, chegar àquela coisa, chegar àquele resultado, desempenhar a tarefa, por exemplo, da liderança de uma escola, de uma certa maneira, ser o professor e desempenhar a tarefa de conselho de turma, de orientação, de acompanhamento, mas sempre com aquela perspectiva de que temos que chegar mais à frente, e a certa altura nós estamos a liofilizar a educação num ensino muito, portanto, lá está, liofilizado, que se reduz, a certa altura, a transmitir conhecimentos para efeitos de os adquirir, de os decorar muitas vezes, e não de os apreender na sua profundidade, para efeitos de exame. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com esta corrida aos resultados. Já falarei sobre isso. E o que se requer aos professores neste contexto tem muito que ver com a motivação profissional, o comprometimento pessoal e a satisfação pessoal. Ou seja, é exigido aos professores um compromisso e um comprometimento que vai muito para além do contrato. O seu contrato de exercício profissional é No entanto, aquilo, e diz uma determinada, pode-se reduzir a um compromisso de lecionar a uma dada área durante X horas por semana durante um ano. Mas aquilo que na realidade é exigido é muito mais. E aos professores é pedida uma forte motivação profissional, um forte comprometimento pessoal no desempenho da função, como vimos há bocado, e simultaneamente, uma elevada satisfação, uma elevada autoestima, uma elevada satisfação pessoal. Portanto, de facto, é requerida, ao mesmo tempo que vemos estes níveis de qualidade e de resultados a serem jogados para cima da mesa, em simultâneo, é também requerido um desempenho deste tipo aos professores. E, portanto, eu digo que aquilo que é exigido é um elevado sentido de desenvolvimento pessoal. Isto não andou. Um elevado sentido de desenvolvimento pessoal que deve merecer o nosso maior cuidado, seja no desempenho institucional na escola, numa escola autónoma, numa escola que tem o seu projeto educativo e que o quer desenvolver, na formação contínua, na sua formação em serviço, na atividade profissional e na deontologia profissional de cada professor. Portanto, o desenvolvimento pessoal de cada docente tem de merecer o maior cuidado hoje nas instituições escolares. Portanto, não se trata apenas de uma questão de formação inicial, que também é, mas trata-se, no contexto institucional da atividade escolar, é importante perceber e ter em conta este desenvolvimento pessoal. Não é um desenvolvimento pessoal, porque também por trás de cada professor mora uma pessoa. Como atrás de cada aluno mora uma pessoa, também atrás de cada professor mora uma pessoa. E esse desenvolvimento é fundamental no contexto atual. O que se requer aos professores, a meu ver, e todo este desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, passa por um trabalho que tem que ser organizado, tem que ser desejado, portanto, participado e desejado, tem de ser contínuo e tem de ser persistente ao longo do tempo. E isto é um trabalho em equipa. Só um trabalho em equipa, no contexto escolar, pode dar conta da multiplicidade de exigências que estão aqui
subjacentes para um professor exercer profissionalmente como profissional e não como quase profissional a sua atividade, ela tem que ser devidamente organizada e enquadrada institucionalmente na escola, seja a atividade, por exemplo, uma atividade de formação permanente. A atividade deve estar muito centrada sobre a escola, pode ter componentes externas à escola, mas deve estar muito centrada sobre o trabalho que se está a fazer, portanto deve ser muito organizada em termos de equipa, deve ser participada e desejada pelo conjunto dos professores, portanto implica um trabalho dentro da organização muito grande entre o diretor, os professores, as chefias intermédias e o conjunto dos professores. Deve ser contínuo, isto é, deve ter permanente apontamento de melhorias para serem alcançadas em tempos curtos, em tempos médios e em tempos curtos, portanto em prazos que nos permitam perceber, vamos melhorar a matemática, vamos melhorar o desempenho dos alunos, vamos melhorar a participação e o envolvimento dos professores nas atividades, vamos melhorar o envolvimento e o empenho dos pais. Portanto, é isto que está em questão. E a persistência, isto é, nós não podemos ou não devemos ter, digamos, respostas que sejam situadas agora uma coisa e se desenvolve, depois outra e desenvolve-se e não são persistentes ao longo do tempo. O trabalho em equipa deve ser uma atividade permanente. Esse trabalho em equipa é aí que se podem discutir as questões relativas à aprendizagem dos alunos, se pode fazer um acompanhamento, se pode desenvolver um trabalho de enriquecimento mútuo entre os professores que permita o desenvolvimento profissional adequado a cada contexto. O António Nova tem insistido muito nesta questão de trabalho em equipa e sistematicamente, desde há muitos anos, aliás foi aí que ele começou a desenvolver o trabalho sobre a questão da formação, foi num contexto hospitalar, e ele traz muitas vezes o exemplo dos médicos e da atividade hospitalar para falar do trabalho em equipa. E dá aqui um caso, ainda por cima, que ele próprio refere um outro autor, este Lee Schulman, que explica que um dia acompanhou a rotina diária de um grupo de estudantes e professores médicos num hospital escolar. O grupo observou 7 doentes, estudando cada caso como uma lição. Havia um relatório sobre o paciente, uma análise da situação, uma reflexão conjunta, um diagnóstico e uma terapia. No final, o médico responsável discutiu com os internos, os alunos mais avançados, a forma como tinha decorrido a visita e os aspectos a corrigir. De seguida, realizou-se um seminário didático sobre a função pulmonar. O dia terminou com um debate mais alargado sobre a realidade do hospital e sobre as mudanças organizacionais a introduzir para garantir a qualidade dos cuidados de saúde. Bom, isto é um dia excepcional, é verdade, sobretudo para terminar desta maneira. Mas a rotina instalada antes deste fim de dia é uma rotina de um grupo, portanto, que se reúne, desde logo, um grupo que observa, um grupo que estuda, um grupo que emite um relatório sobre cada paciente, faz uma análise da situação, reflete conjuntamente, elabora um diagnóstico e propõe uma terapia. E no final discute com os internos, neste caso com os professores menos habilitados, que têm menos experiência, a forma como decorreu, os aspectos que é preciso corrigir. E depois faz-se um debate. Portanto, eu creio que esta proposta e este modelo é muito inspirador, porque por isso é que muitos autores dizem que os professores são quase profissionais, não são profissionais. Porquê? Porque não exercem com autonomia a sua função, são muito comandados e telecomandados na sua atividade profissional, não são autónomos, não trabalham em grupo sobre o exercício profissional que estão a desenvolver, são muito pré-determinados em relação à sua atividade e acabam por não ter muito controle sobre ela. E, portanto, o que acontece é que isso é fator de desmotivação, descomprometimento, portanto fazemos o de tudo aquilo que dissemos há bocado. E o que me parece é que
e passando agora para uma abordagem mais macro, parece-me é que nós estamos aqui diante de dois paradigmas de desenvolvimento da educação, um situado ou centrado sobre a mudança permanente e outro sobre a melhoria contínua. E a questão que se pode colocar, eu vou explicar o que é que estes modelos são, a questão que me parece surgir neste contexto é como é que um e outro modelo interferem com o desenvolvimento profissional dos docentes, com uma cultura escolar dirigida para o sucesso de cada aluno e de todos os alunos. Lá está a tal performatividade. O modelo da mudança permanente é o modelo que nós temos, a que estamos habituados. É um modelo em que sistematicamente quem dirige a educação e o sistema educativo atua com normas, com orientações, com determinações que constantemente alteram as rotinas. Nós temos uma certa rotina instalada e que é alterada, e é alterada não por nossa livre iniciativa, o conjunto dos docentes numa dada instituição educativa que exerce a sua atividade profissional e que nessa atividade profissional decide alterar uma coisa ou outra, decide melhorar um aspecto ou outro. Não é isso. É algo de fora que vem, quebra o trabalho que se está a fazer, quebra o modo como se está a fazer e interfere e está permanentemente a interferir com a atividade. Portanto, gera muita instabilidade, uma instabilidade que não é desejada, não é desejada pelos próprios, não é, que exercem a atividade, porque pode haver propostas de melhoria que impliquem instabilidade na organização, vamos fazer diferente isto ou aquilo, mas não é isso, é algo que vem de fora e que quebra processos educativos, maneiras de trabalhar, normas que estão desenvolvidas, instituídas e que são, digamos, decretadas autonomamente, que é o que quer dizer a palavra autonomia, autónomos, portanto é a capacidade de decretar ou estabelecer normas próprias, e essa capacidade não é, digamos, não é cultivada, aliás é descultivada, porque é permanentemente sujeita a alterações que levam a que as pessoas, aquilo que chamam alguns autores, à lassidão, levam as pessoas a dizer, então se é assim, então se eu não posso desenvolver, então se eu vou por um caminho e agora vão outra vez dizer-me que não é assim que se vai fazer, e há uma constante interferência na atividade.